Ó, se seu trabalho é bom e não tá vingando, ou o preço está muito baixo, ou então você não está fazendo com que o cliente ele volte, não está vendendo outras coisas para o paciente, tem algum furo, Jéssica. Você tem que barrar os furos. E aí eu fiquei meio-dia, né? 6 horas, montando uma listinha, eu te enviei até a foto de todos os furos da clínica. E um dos furos estava a minha imagem pessoal. E eu troquei a minha imagem pessoal. E eu senti que isso até melhorou meu faturamento. E eu me senti mais segura para fazer as vendas, eu me senti mais segura para passar tratamentos, eu me senti até mais mulher. Isso eu brinco com a minha família. No primeiro mês barrando os furos eu fiz 8, depois eu fiz 10, depois eu fiz 13 e fiz 15 mil. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast 5 Dígitos, onde eu entrevisto algum aluno meu que chegou ao faturamento do 5 por 22, 5 dígitos em 22 dias. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, uma das pessoas assim que começou lá no comecinho comigo, sei lá, mais ou menos uns 4 meses, 5 meses depois que eu já tinha começado, e ela entrou como aluna. E ela bateu o seu 5 por 22 nesse ano, né? A Jéssica Isidório. Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia? E você? Tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Amém. Bom, vamos lá. Como eu vou fazer um recortezinho dessa parte, eu vou pedir para você se apresentar aqui, falando o seu nome, sobrenome, sua profissão e o local onde você atende. Meu nome é Jéssica Isidório, minha profissão é esteticista, né? Atuo também como biomédica esteta. Trabalho na Savassi, na Paraíba, numa sala no edifício Savassi Center, com estética Onde fica isso? facial. Minas Gerais? Minas Gerais, Belo Horizonte. Legal, bacana. Bom, para começar, eu queria saber um pouquinho da sua história e como que você me conheceu, como que você chegou até mim. Então, antes de contar, né, como eu te conheci, eu queria falar como eu estava antes. Eu tinha acabado de abrir uma sala, porque eu entreguei currículo em todas as clínicas de estéticas, nenhuma me aceitou. E com essa necessidade de fazer um dinheiro, né, de pagar as minhas contas mesmo, eu acabei abrindo uma sala. No começo, eu não conseguia pagar nem o aluguel, fazia em torno de 200, R$ 300 por mês. Então, tinha ajudas externas, né, da minha família para conseguir suprir esse valor do aluguel, que era 790, mais o IPTU e mais o condomínio. E aí, eu vi o seu Instagram. E aquilo me motivou. Eu lembro que eu estava numa live sua e eu perguntei, mas será mesmo que é verdade? E a Laís, a tatuadora, ela falou, não, esse cara é foda, esse cara me ajudou demais. Aí eu decidi investir para, né, tentar conseguir o faturamento, que é aquele sonho do 5 por 22 que eu estava na cabeça. Massa, e como que era a sua situação naquela época? Descreve um pouquinho para a gente, para as pessoas É, entenderem que é uma coisa assim que eu costumo sim. dizer, é que o sucesso ele deixa pistas, né? Então, você chegou até o 5 por 22, é uma marca que tem muita gente querendo. Então, o objetivo dessa live, desse podcast, é literalmente entender a sua situação e o que você fez para chegar lá, para dessa Sim. forma essas pessoas conseguirem se inspirar e pegar lições da sua história. Então, gostaria que você detalhasse um pouquinho como que era essa situação naquele momento. Então, era frustrante e amedrontador. Eu acho que é assim que eu descreveria, porque chegava próximo do final do mês e eu somava quanto eu tinha e não fechava as contas para pagar o aluguel. E a minha família tinha colocado 3 meses só de ajuda, acabaram estendendo até o 4º mês, né? Porque eu não tinha condições e eu ia acabar fechando. E você largar a mão de um sonho é muito triste. Então, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que depender das outras pessoas para me deslocar, para ir trabalhar. Eu trabalhava basicamente gratuitamente, porque eu cobrava somente o valor do material para tentar fazer uma grana para pagar o aluguel. E era muito amedrontador. Aí foi se passando, né, os meses até eu conseguir fazer esse faturamento. Até eu te encontrar, na verdade, que aí a gente já entra
na parte que eu te contei, depois eu falo um pouquinho, mas esse início era bem amedrontador, de você não conseguir fazer um dinheiro para se deslocar, para ir para trabalhar, e as pessoas falando, não vai conseguir, é muito jovem, rapidinho fecha, ela tá de início, tá sonhadora, tá sonhando muito. E essa pressão em cima de você, e você vendo que realmente você não está conseguindo, e acaba, né, colocando isso em você. Não, eu realmente não é para mim, é melhor eu fechar e trabalhar numa empresa. É isso que minha mãe falava. Fecha, para quê? Ficar abrindo negócio, vai trabalhar em um local. E meu irmão já estava trabalhando, né, e ganhando bem. Aí ela falava: não, vai trabalhar em um local para pagar pelo menos terminar de pagar a faculdade, para pagar as suas contas. Sai disso, você está gastando dinheiro e tempo. Então era bem frustrante, muito triste. E quando você abriu a clínica, você estava em quanto tempo de faculdade, mais ou menos? A sua faculdade é biomedicina, né? Isto. E eu já estava, faltavam 1 ano e meio para terminar a faculdade, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, para terminar a faculdade. E a faculdade era R$ 380 por mês, então você não bate nenhum valor para pagar uma coisa, nenhum valor para pagar uma faculdade. Então eu fiquei em torno de, foram um semestre inteiro sem pagar minha faculdade. Aí no outro semestre eu fui pagando um pouquinho, tinha mês que eu pagava, tinha mês que eu não pagava, eu fui na coordenação para conversar com eles, para falar, né, sobre, porque eu já estava com uma dívida de mais de R$ 2.000 da faculdade. Mas empolgação, né, para conseguir fazer tudo, a Nossa, vontade de como que trabalhar. foi? Como que foi essa situação? Você tendo essa dívida na faculdade, faturamentos aí super baixos, só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Você falou de aluguel 750, IPTU, essas coisas, sei lá. Imagino aqui que em torno de uns R$ 1.000 de despesa, mais Não, faculdade. com E certeza. naquela época, quanto que você estava fazendo de faturamento? R$ 200 por mês, a média era essa. Aí eu tacava muita promoção no Instagram para tentar atrair, né, cliente, para aí sim conseguir pagar as despesas. Se eu fizesse pelo menos para pagar as despesas e repor alguns materiais, para mim estava perfeito. Então, eu não conseguia fazer. Aí tinha ajudas externas, né? Mas essas ajudas externas, eles colocaram um prazo. Até tal prazo você tem que ir sozinha. E eu tive que pagar, viu? Depois, uma parte dessas ajudas externas. Então, eu Uau, paguei cara. depois. Meu, Mas que eu pedi emprestado mesmo dinheiro. Eu falei, não, gente, eu vou conseguir. Me empresta que depois eu te dou com juros o valor, mas me empresta esse valor. E aí eu fazia diversas promoções, vendia minha limpeza por, se eu não me engano, R$ 50 ou R$ 60. Fazia, aguentava, né, alguns pinos que eu não precisava aguentar, tudo isso para conseguir pelo menos pagar as contas. nossa, Mas mas como que era essa situação? A sua cabeça, a sua situação mental naquele momento? eu Porque não dormia você me direito. falando que a sua própria mãe estava, meu, fecha, tal. Isso me lembra mais ou menos a minha avó. Quando eu comecei com essas paradas, minha avó era assim: não, que empreender o quê? Você tem que arrumar um emprego numa firma, ganhar uma cesta básica, igual o seu tio. Ó, o seu tio ele faz isso, tá vendo? E aí você vive bem, faz seu pé de meia, compra sua casinha. Então, você falando, eu consigo imaginar ela falando. E ela queria o meu bem, eu entendo ela, sabe? Mas eu fico imaginando a sua situação mental naquela época. Todo mundo falando para você fechar, não sei nem se você mesma estava acreditando em você, e R$ 200 para uma despesa de, sei lá, 1.000, R$ 1.500, cara, como que você conseguiu inteligência emocional de continuar contra tudo e contra todos daquele jeito? Eu acho que era o sonho, o propósito que eu tinha. Eu sempre quis ter algo muito grande, mas eu não sabia como iniciar esse algo muito grande. E a minha mãe, ela falava mesmo, vai ser concursada pública,
vai estudar, você é muito inteligente, vai estudar para ser perita criminal, que era dos sonhos da minha mãe que eu fosse. Assim que eu entrei na biomedicina, meu foco também era perícia criminal. E aí eu larguei o estudo da perícia para iniciar o empreendimento, porque era meu sonho empreender, né? Não quis realizar o sonho da minha família, quis realizar o meu sonho, ao invés de ter estabilidade. E eu não dormia à noite, eu simplesmente não dormia. Chegou um momento que meu intestino estava todo desregulado, estava defecando tudo mole, ansiedade, estresse, chorava. Já teve dias de chegar na frente do espelho e chorar e falar, pô, por quê? O que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Que horas que a sorte vai cair, né, em cima da gente? Porque todo dia lá naquela batalha e tentando conseguir captar paciente, mas nunca conseguia. Eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, não sabia como fazer aquilo. E a gente fica perdido no mundo. E chega uma hora que realmente eu cheguei a cogitar, fechar e aí para a área da perícia criminal e depois que eu tivesse ganho dinheiro, montar uma nova clínica. Mas eu já estava ali dentro e já tinha muitas contas a pagar, e se eu fosse trabalhar assalariado, eu ia demorar muito tempo para pagar essas pessoas, então eu decidi continuar porque eu ainda, no fundo, acreditava que eu ia conseguir sair daquela situação, mas era desesperador. Eu já cheguei assim, durante meses, eu acabei tendo um princípio de anemia. Eu tive que fazer reposição de algumas vitaminas, etc., porque eu estava passando muito mal, de ansiedade e estresse. Meu cabelo caía bastante. Cheguei a passar minoxidil para ver se dava uma parada, que eu estava muito estressada, muita responsabilidade. As pessoas te cobram do valor que você pegou emprestado. E se você não paga a sala, né, você é despejada, tchau. Que o seguro calção eram 3 meses só. Então, era muito estresse, muita ansiedade. Porém, eu falo que nessa época, querendo ou não, mesmo tendo tudo isso, eu era muito sonhadora. E o meu sonho me fazia ficar tão bem de ver que não, vai dar certo, calma. Às vezes eu falava comigo mesma. Mas é uma situação de início que, assim, é muito gostosa, porque ao início a gente quer dominar o mundo, mas quando vai passando os meses, vai tendo essa situação de estresse e ansiedade por não estar conseguindo o que você imaginou que em 2 meses eu consigo fazer X paciente e pelo menos pagar o aluguel. Aí você vê que você não consegue, você fica desesperada, né? Muita ansiedade, muito estresse. Mas o início é assim, e tem que iniciar, de algum lugar tem que iniciar. E esse foi o meu Nossa, início, foi aos pouquinhos mesmo. nossa, muito forte. Fico imaginando onde você conseguiu forças para lutar nesse tempo, porque o déficit era bem alto, empréstimos com pessoas e cada vez mais o valor aumentando, e chegou um ponto, né, que nem se você arrumasse um emprego você não conseguiria pagar assalariada. Não Muito louco. consigo. E essa ideia, assim, de perita criminal, biomedicina, de onde veio? A sua mãe, ela já trabalha nessa área? De onde que veio esse sonho dela de você ser perita criminal? É porque a minha família, ela sempre foi muito humilde. E o meu pai, ele sempre teve uma instabilidade. Ele entrava no emprego, ele é mecânico, e acabava saindo desse emprego muito rapidamente. Ele é muito explosivo, brigava com o chefe, aí saía, aí chegava em casa e eu com 8, 7 anos de idade, via aquela situação, minha mãe falava, e agora? Você largou o emprego, como que a gente vai pagar a conta? E ela sempre colocava isso na minha mente, você tem que arrumar concurso, porque concurso você não é demitida. E com esse valor fixo que um concursado ganha, você vai conseguir manter uma estabilidade financeira, você vai conseguir viajar. E a minha mãe, ela foi enfermeira durante muitos anos, ela fez enfermagem, hoje em dia ela atua como podóloga. Mas aí, quando ela fez enfermagem, ela era concursada. E essa estabilidade que ela tinha me gerava muita vontade de permanecer, sabe, naquilo. Aí ela já chegou a falar, faz medicina, mas eu não tinha dinheiro para fazer medicina
e eu não queria perder tempo em cursinho para fazer medicina para ganhar bem, né? Só por dinheiro. Aí nunca foi um sonho, assim, medicina. E aí eu sempre gostei muito da área de perícia, porque quando eu era criancinha eu falava para minha mãe, eu quero abrir defunto para ver o que que tem, o que que tem Nossa, dentro. Olha a cabeça, né, da criança e essa necessidade de ter uma estabilidade, de saber quanto eu vou receber no final do mês, me fez ter esse sonho para a perícia criminal. Eu estudei desde o último ano do ensino médio até o segundo ano da faculdade para perícia criminal, para no final decidir que eu queria empreender e ponto final, acabou, sabe? Não quero perícia, não, quero empreender aqui. Mas por conta dessa vontade de ter uma estabilidade, não ter, em um mês fatura tanto, um mês fatura X, Y, esse medo, sabe, de ter essa instabilidade financeira. Mas eu preferi empreender. sim. E o que que foi a virada de chave para você querer o oposto daquilo que você estava querendo há tantos anos, pensar que você queria abrir defunto e agora estética, biomédica estética. Qual foi a virada de chave para essa mudança e para o sonho de empreender? Largar a estabilidade e entrar na estabilidade, entre aspas, né? Uma pessoa que fala Uhum. muito sobre que não existe estabilidade ao Flávio Augusto, eu acho isso muito verdade, né? A gente teve esse Verdade. exemplo na época da pandemia, que funcionários públicos começaram a ser demitidos. Mas, enfim, onde que veio essa virada de chave para sair desse caminho tradicional, que parece que seria o seu futuro, para empreender e ainda mais em estética, que não tinha nada a ver com abrir defunto? A minha mãe, ela já teve um salão. Depois que ela terminou, ela entrou em depressão, enquanto ela estava casada com meu pai. E aí eles tiveram um divórcio. E assim que ela teve um divórcio, ela tinha pedido exoneração do cargo dela, de concursada. E assim que eles pediram o divórcio, meu pai cascou fora e deixou a gente, minha mãe desempregada, 3 filhos para cuidar, sem nenhum centavo no bolso. E o que que ela fez? Ela montou um salãozinho do lado de casa para conseguir manter as contas. Ela pegou um empréstimo de 4.000 no banco e abriu esse salãozinho. E ali eu já trabalhava, às vezes, com maquiagem, para fazer um dinheirinho extra. Trabalhava lavando o cabelo das clientes, escovando, pranchando, fazendo unha. Então, eu já estava dentro dessa área de estética desde muito nova, porém, minha mãe não queria isso para mim, porque na cabeça dela isso não me geraria tanto dinheiro. Então, eu já tinha feito cursos de maquiagem, etc. Durante a minha faculdade, eu sempre tive muita acne. Isso me incomodava muito, porque eu tinha muita acne, principalmente nas costas, e sair de biquíni, ir num clube, na minha cabeça todo mundo estava olhando para as minhas costas e caçoando. Então, aquilo me incomodava muito. E essa busca por dermatologista, esteticista, fui em vários profissionais para tentar sanar aquilo que me incomodava e nunca consegui um resultado. Então, eu comecei a estudar para sanar aquilo que me incomodava. E nesse meio estudo, eu comecei a reparar que muito profissional estava vendendo, assim, desculpa o termo, mas algo ruim, sabe? Fútil, só por dinheiro. Vendendo algo que nunca ia resolver nada, não separava cada caso um caso. Vendia acne, peeling químico. Aí eu comecei a querer, pelo menos, trabalhar com estética até pagar minha faculdade para depois ir para a área de perícia. Mas aí, Você pode ir trabalhando com rapidinho, estética... só não esquece desse gancho aqui da área de perícia. Uhum. Mas você poderia me dar um exemplo assim do que entra meio na polêmica, né, dessa área, mas você poderia Uhum. dar um exemplo do que as profissionais fazem que você citou assim como tratamentos genéricos para o que realmente é eficiente? Segundo a sua Sim, visão, é sim. claro. Sim, segundo a minha visão, quando o paciente com acne chega, na maioria dos médicos, né, dermatologistas, etc., eles receitam home care, Rocutan, antibiótico ou anticoncepcional.
São essas 4 receitas já prontas. Então, chegou tetraciclina ou então doxiciclina, 3 meses, tantas miligramas, e você vai fazer esse home care. É uma acne hormonal? Tá bom, anticoncepcional. E na minha família tem pessoas que têm tendência à trombose, então eu conheci tias que não podiam utilizar anticoncepcional por conta dessa tendência à trombose e tinha muita acne. E eu comecei a solucionar a acne dela. Ok, é um distúrbio hormonal? Então, vamos tratar esse distúrbio hormonal sem o anticoncepcional, que você não pode utilizar, porque tem outros meios de fazer esse tratamento. E eu vi que médico era essa receita pronta, né? Ou era anticoncepcional e home care, ou então era Rocutan e home care, ou então era antibiótico e home care. É só isso. E os esteticistas era aquela receitinha pronta de peeling químico, limpeza de pele e máscara detox. Então, não tinha esse aprofundamento de saber o que está te ocasionando. Vamos tratar isso? E quando era online, era cursos, eu comprei vários cursos, tá, online, então eu fiz uma média tinha pessoas falando ali merdas, né, a respeito da acne, mas eu comprei porque eu queria saber o que eles vendiam, o que eles estavam falando a respeito do assunto e como era a forma deles vender e a forma de passar o tratamento. E eles sempre vendiam a receitinha caseira, só comer e atividade física e uns chazinhos, sendo que só isso não vai ajudar. Agora, se você junta um todo e barra os gatilhos do paciente, você consegue ter um tratamento. Cada paciente eu gasto de 1 hora a 1 hora e meia a dermoavaliação, que é a consulta para acne. Porque a partir dela eu consigo detectar todos os gatilhos que o paciente teve e a partir desses gatilhos eu serei o norte dele, né, a bússola dele, que aí eu Pode dar consigo um orientar. exemplo de gatilho para a gente entender melhor? Claro, eu tenho uma paciente minha que ela teve muita acne por uma questão hormonal, intestinal e emocional. Eu barrei a questão emocional dela, passei shot, passei alguns medicamentos florais, tá? Para ela conseguir dormir. Passei também algumas práticas de atividade física, yoga, que é muito bom para emocional. E a gente barrou. O hormonal eu também barrei com suplementos. Então, ela tinha um nível de testosterona muito alta. Mas se eu tenho uma prática de atividade física antioxidante dentro do meu corpo, né, ali ajudando a regular essa questão hormonal, eu consigo ter essa barragem. Porém, ela continuava tendo acne. Ela tinha muita intolerância à lactose, a glúten. Eu passei para ela ir numa nutricionista especialista em modulação intestinal, e essa nutricionista montou um cardápio para ela, que a única coisa que eu consigo fazer é a remoção dos alimentos que estão ocasionando intolerância. Eu, Jéssica, consigo fazer isso, mas aí passar uma modulação intestinal, eu já passei para o profissional correto. Porém, eu consegui barrar 75% da acne dela, barrando esses 3 gatilhos. E estava muito estranho, porque ainda tinha um restício. Vez ou outra apareciam espinhas e eram muito inflamadas. E com isso, e alguns sintomas que ela estava tendo intestinal, que é a prática clínica, né? Cada paciente tem sintomas totalmente diferentes no corpo. Eu pedi para ela ir no gastro e falei: você vai fazer uma endoscopia? Ai, Jéssica, eu não quero endoscopia, eu vou tomar Rocutan. E já estava na cabeça que ia tomar Rocutan. Eu falei: não, você vai fazer uma endoscopia porque o seu tio morreu de câncer no intestino e eu quero ver o que está acontecendo. Você vai fazer endoscopia. Insisti, conversei com a mãe dela, que de vez em quando ia na clínica acompanhar ela. Eu sentei com a mãe dela e falei: olha, fulana não quer fazer endoscopia, mas o seu irmão morreu por câncer no intestino e eu quero muito que ela faça, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Ela ficou 1 semana sem me responder no WhatsApp, etc. Até que ela decidiu fazer endoscopia. Quando fez endoscopia, estava com presença de H. pylori, cheio de úlcera, muita úlcera e princípio de câncer.
E aí ela me ligou chorando, Jéssica, que bom que eu tive acne para tratar esse princípio de câncer. Então, assim, ela teve que fazer um tratamento mais especializado no gastro para tratar essas úlceras e esse princípio de câncer. Eles fizeram a biópsia, viram que estava com H. pylori, mataram a H. pylori, e aí eu consegui tratar toda a acne dela. Então, assim, Uau! imagina se ela tivesse ido para o Rocutan, barrado aquela inflamação do rosto. E o que eu estou falando é verdade, eu tenho provas. Ela me mandou os exames dela, tudo certinho, eu tenho a endoscopia dela. Imagina se ela tivesse ido para o Rocutan, tratado a acne dela rápido, ela ia tratar um câncer futuramente. Então, não é aterrorizando, todo mundo vai ser um câncer. Não, não é bem assim, não é aterrorizando. Às vezes, a acne pode ser algo muito besta, né? Mas cada paciente tem um gatilho totalmente diferente. Cada organismo, se ele está inflamando, é porque ele tem alguma coisa interna que está gerando essa inflamação. E passar Rocutan, antibiótico e anticoncepcional, na minha opinião, não é um tratamento eficaz para todo mundo. Não pode ser genérico. E passar peeling químico no rosto do paciente, limpezinha de pele em home care, não é um tratamento. E essa necessidade de montar um tratamento para o paciente, que foi o que me fez ir para tratar a acne, que foi o que me motivou, né, a começar a tratar a acne. E você me disse que você tinha esse problema, né? Você imaginava que estava todo mundo falando de você numa piscina, das costas e Sim. tudo mais. Como que surgiu essa questão de você conseguir tratar sua acne com você trabalhar com acne? Foi você mesma estudando que se tratou ou você encontrou algum profissional que mudou tua vida? Os dois, né? Eu estudei e tratei e comecei a tratar minha acne, mas antes eu fui num dermato, que era extremamente caro na época. Extremamente. Eu trabalhava de menor aprendiz, juntei cada centavo e fui nesse dermato. E ele montou um tratamento para mim. Ele sentou comigo e falou assim: olha, a consulta dele demorou 1 hora. Eu lembro que eu paguei 600, 700, não lembro, mais ou menos esse valor, né? Porque eu juntei uns 3 salários meus e paguei. E ele sentou comigo e falou: olha, você tem que barrar todos os gatilhos das suas espinhas. Se a acne está aí, tem alguma coisa interna. Esse doutor já até aposentou, ele nem atua mais. Mas aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. Meus gatilhos, meus gatilhos, meus gatilhos. Ele foi o único médico que não me receitou Rocutan, não me receitou anticoncepcional. E isso me fez começar a estudar os meus gatilhos. E estudando os meus gatilhos, eu fui em palestra com dermato, fiz diversos cursos, estudei em livro em inglês, traduzindo, né, obviamente, porque meu inglês é péssimo, mas traduzindo o livro em inglês sobre acne e distúrbios hormonais, e aí eu comecei a tratar a minha acne, e deu certo. No momento que eu tratei a minha acne, quando eu conversava com alguém que tinha acne, eu montava um tratamento lá. Ficava 2 horas conversando com aquela paciente, montava um tratamento com aquela pessoa, né? E eu comecei a tratar a acne de várias pessoas. Então, quando eu vi que, nossa, o pessoal tendo resultado e me indicando gente para ir em mim, e assim, eu nem cobrava. Ah, não, liga para a Jéssica que ela vai te ajudar, ela é muito boa. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Na clínica onde eu trabalhava, eu já cheguei a te contar numa live que a gente fez, né? Eles tinham muita irregularidade, por isso que eu acabei saindo de lá. Mas na clínica onde eu cheguei a iniciar um trabalho, pessoal de acne, todo mundo em mim. Nossa, não, eu quero a Jéssica, monta um tratamento pra gente e tal. Então, isso me fez gerar essa vontade de realmente ser uma especialista, me aprofundar mais. Cada dia eu estudo muito mais, né? Porque conhecimento a gente nunca perde e também a gente precisa se aprender, não pode ser medíocre, né? Tem que sempre tentar ser o melhor no que você faz. Então, essa necessidade de querer estudar, eu acabei montando a clínica, né? Para trabalhar mais com essa área de acne, manchas, cicatrizes e etc. Mas eu acabei tratando muita gente nesse meio tempo.
E eu lembro que, nossa, interessante essa parte. Eu não sabia que antes da clínica você já tinha tratado outras pessoas. Mas eu me lembro que num determinado momento na mentoria, eu falei para você, Jéssica, por que que você está fazendo corporal? Por que que você está fazendo isso se você se destaca tanto em acne? Você fala de acne, seu olho até brilha. Parece que é isso que você curte, né? Você poderia falar um pouco sobre essa questão do quanto de procedimento você fazia para de repente não, vou tratar acnes. Nossa, sim, antes da mentoria eu queria ganhar dinheiro, eu queria pagar as contas, então eu coloquei todos os procedimentos que mais saíam, lipoenzimática, é, deixa eu ver, lipo de papada e várias outras coisas que assim, e outras coisas corporais, né, que eu estava fazendo mais para conseguir pagar as contas. E aí, durante a mentoria, você fala, olha, diminui, tira todas as fotos corporais do seu perfil, e foca em uma coisa só. Eu falei, Humberto, você é louco? Aí eu não pago minhas contas, né, bonito? Como que eu vou fazer? Você não, você vai conseguir, faz dessa forma. Primeiro mês eu fiz cagando de medo, mas aí eu cortei o corporal, que não era algo que eu nunca gostei tanto de corporal, eu fazia mais para pagar a conta mesmo. Mas aí, quando eu vi que estava dando certo, né, durante a mentoria, aí eu fiquei com as mãos pro alto. Ah, não, ótimo, agora eu posso focar no que eu amo fazer, ser uma especialista, né, em acne. Nossa, entendi. Então, assim, aquela consulta que você fez com aquele doutor foi um insight. Meu, é aquilo que eu estava falando no começo, sobre o sucesso deixa pistas. Se a gente for Deixa. conversando com você, ó, dentro dessa história, ele te falou uma coisa. De repente ele resolveu o seu problema, mas aquela uma coisa que ele falou foi o insight que desencadeou toda uma carreira aqui na frente. E detalhe, isso que você está contando sobre os gatilhos, essa investigação, ter batido de frente com a cliente, que profissional faz isso? A maioria dos profissionais fala: não vou bater de frente com a cliente. Não, você bateu de frente com a cliente e de repente você ajudou ela a resolver um problema que poderia virar um problemão, Deus o livre, né? Então, assim, a gente vê que um detalhe desencadeia vários outros na sua história, e foi aí que você chegou nas acnes, eu achei bem interessante. E, bom, dentro daquela história, né, que você estava entre perita, entre a profissional de acnes, foi aí que você escolheu que não, eu vou trabalhar com essa questão de estética. Sim, foi aí que eu escolhi, que eu queria trabalhar com essa questão estética mesmo. Né, eu consegui me tratar, estava tratando um monte de gente, e eu sempre gostei dessa parte estética, e eu fui para a área de estética mesmo. Legal. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua evolução, né, de R$ 200, um monte de dívidas para os 5 por 22 agora, como que foi esse processo? Que, muita gente me pergunta, né, quanto tempo demora para bater um 5 por 22? E eu digo: "Olha, teve gente que já bateu com 20 dias, mas eu não vou falar que é uma coisa típica. A pessoa entrou no meu curso, 20 dias depois, pum, 10.000. Aconteceu. Mas também eu deixo muito claro, não é bem assim, foi um caso fora da curva, tem casos de pessoas com um mês, teve bastante casos, 2 meses, 3 meses, no seu caso, foi mais ou menos 1 ano e pouquinho, né? Sim, 1 ano e pouquinho. Você Mas, poderia oi, você pode poderia falar. contar um pouco sobre essa trajetória? Dos R$ 200 Claro, até os quanto que foi? 15.000, se eu não me engano, você tinha me 15 falado? mil, 15 mil, arredondadinho. Não, claro, e assim, o tempo é muito relativo, né, Humberto? Vai ter gente realmente que vai conseguir em 20, vai ter gente que nem eu, talvez, que vai conseguir em 1 ano. Mas no início eu queria só pagar as contas, então a gente iniciou a mentoria, no primeiro mês eu já aumentei meu faturamento, eu aumentei para uns R$ 1.000 mais ou menos, o que eu fazia 200, aí no segundo mês já foi 1.300, no terceiro mês já foi 1.400, aí foi aumentando gradativo, porém teve um processo durante esse meio tempo que questões pessoais, né, da minha vida, que eu acabei não me entregando tanto. Então, eu não fazia o que você tinha pedido, né? Não entrava no Insta,
não vendia certas coisas, e isso acabou estagnando o meu faturamento durante um longo tempo. Até que E eu você voltei, estagnou em que faixa, mais ou menos, de faturamento? Só para as pessoas entenderem melhor. 2.500, mais ou menos, 2.500. Já dava para pagar as contas, estava super tranquilo, entre aspas, né? Dava para E, pagar tudo, e o mas que eu estagnei. já era umas 13, exatamente 13 vezes, né? Mais ou menos 13 vezes o valor de R$ 200, né? Multiplicou Com bastante. certeza, graças a Deus. Que aí já dava para pagar algumas pessoas que eu tinha pegado dinheiro emprestado, etc. Mas aí eu estagnei e aí eu voltei com tudo. Então eu falei, não, agora chega, é a minha parte profissional, ela tem que estar bem, e independente de se eu estou mal, vou aqui tomar um ansiolítico, respirar fundo e fundo. E aí, quando eu voltei, contudo, eu estagnei nos em torno 4 ou 5 mil. Você lembra, né? Que eu sempre falava para nossa, Humberto, não sei o porquê. E aí você falou, olha, tá tendo falha, tá tendo furo. Você tem que barrar o furo. Mas como assim furo? Ó, se seu trabalho é bom e não tá vingando, ou o preço está muito baixo, ou então você não está fazendo com que o cliente ele volte, não está vendendo outras coisas para o paciente, tem algum furo, Jéssica. Você tem que barrar os furos. E aí eu sentei, eu fiquei meio dia, né? 6 horas, montando uma listinha, eu te enviei até a foto de todos os furos da clínica. E um dos furos estava a minha imagem pessoal. E eu troquei a minha imagem pessoal. E eu senti que isso até melhorou meu faturamento, que eu estava com uma imagem muito infantilizada. E as pessoas não querem imagem tão infantilizada. Não importa se você é extrovertida, se você gosta de usar verde, rosa, azul, mas você tem que passar uma imagem madura. Eu, Jéssica, não iria numa médica que fala com a voz fininha, que tem uma imagem mais infantilizada. Se tivesse uma outra médica mais madura, eu iria na médica mais madura. Eu sou sincera, isso não é uma forma de preconceito. Isso é a verdade. Passa uma imagem meio que mãe, né? Não, ela vai saber cuidar, ela vai saber resolver. Um E um exemplo dos assim, gatilhos, um exemplo muito legal disso é quando a gente fala de um advogado, né? Você está com certeza. respondendo, eu não sei o que é essa sensação, espero não saber por um bom tempo, para sempre, de preferência, né? Mas imagina que você está sendo processada. Você vai contratar um advogado que está com um terno rosa, um terno azul, É, ou um advogado que parece. Às vezes você pensa que ele não sabe, de repente ele sabe, mas existe sim. uma discrepância na imagem, né? Então faz todo sentido. Não, com certeza, com certeza. Um cara todo. Discrepância na imagem, um cara mais assim, parece que tá saindo, né? Parece que tá indo para uma festa e não para o trabalho dele. Então, eu quis mudar a minha imagem pessoal. Eu até conversei com as pessoas que me acompanham, né? Falei sobre essa mudança e todo mundo adorou. E eu me senti mais segura até para conversar com as pessoas. Eu me senti mais segura na hora da venda, porque muitas das vezes a gente vende, quando a gente vende para ajudar, mostra no nosso rosto que você não está vendendo por vender, você está vendendo para ajudar aquela pessoa, sabe? Porque ela realmente precisa daquilo. E eu falo, deixo isso muito bem claro, olha, só vou conseguir tratar se a gente fizer isso. E ponto. Senão eu não vou conseguir te entregar o resultado que você quer. E eu me senti mais segura para fazer as vendas, eu me senti mais segura para passar tratamentos, eu me senti até mais mulher, isso eu brinco com a minha família. Depois que eu mudei a minha imagem, eu me senti mais mulher. E aí eu barrei todos esses furos que estavam me impedindo. No primeiro mês barrando os furos, eu fiz 8, depois eu fiz 10, depois eu fiz 13 e fiz 15 mil, oito entendeu? mil De reais? faturamento. R$ 8.000. 10 Legal, não, foi então. 8 mil, 9, depois 13, depois 15. Aí você lembra que a gente estava só no 7, né? Aí depois de barrar os furos, a gente conseguiu subir. Legal, subiu bastante. E detalhe, né? Antes dos 15 você fez 13, depois você fez 15. Ou foi ao contrário? Isso. E, Isso? não, foi isso mesmo, 13, depois 15.
Nossa, foi uma mudança bem expressiva, então resolvendo, E, a, apertando alguns parafusos, mexendo em alguns detalhes. e agora um spoiler, né, ô Humberto? A gente vai fazer 50 depois que a gente atingir o nível 2. O nível 3, não sei. Vamos Vamos para ir para cima, vamos para cima. Hoje em Vamos para dia, cima. nesse exato momento, eu já entreguei 2 plaquinhas nível 3, né, que é acima de 40.000. Espero No... espero que você seja uma próxima pessoa e inclusive, né, eu até estreei a plaquinha que ainda nem tá feita, diga-se de passagem, né, mas uma pessoa bateu o nível 4 que eu achei que ia demorar bastante. Sabe quanto que é o nível 4? Quanto? 500.000 por ano. Oh, what? Ah, mentira. Sério? Sério. A Rafaela Ionara, conhece ela, né? Os cabelos das mechas. Conheço. Ela bateu 500.000 no ano. Eu falei, olha, eu não tenho essa plaquinha ainda, eu vou ter que mandar o designer Nossa! fazer. Meu Mas Deus! Eu lembro que você tinha falado que ela tinha batido 80.000, depois aumentou 500.000. What? meio Meu milhão dentro Deus! de um ano. Não, parabéns, ela é muito foda. Você também é muito foda, né, Humberto? E você também é muito foda. Assim, tudo isso que você está contando aqui pra gente, eu acho que é de suma importância tanto para biomédicas, estetas, esteticistas, enfim, e até para outras áreas também. Essa ideia que você trouxe, se a gente for olhar ao pé da letra, você trabalhou em cima do básico, o básico bem feito. Qual que é o problema da paciente? A paciente tem acne, mas o que desencadeia a acne? Eu vou ficar aqui fazendo paliativos para resolver e depois piora, resolver e depois piora, ou eu vou vir direto na dor, direto no problema e vou resolver o problema, ou tratar, né? A gente não fala resolução, né, em medicina, mas tratar. E foi isso que você fez. E se você olhar, não é uma coisa inacessível para as pessoas. É uma questão de capricho, uma questão de comprometimento. E aqui eu vejo uma pista muito grande do seu sucesso, da sua realização. Isso me mostra assim que tem muito potencial pela frente aí também. E eu acho muito bacana isso na sua história. E um ponto aqui que eu destaco também que eu vou te perguntar é como que você lidou, foi boa, né? Como que você lidou com a vergonha? Porque você tinha aquela vergonha de aparecer nos stories, você me falou uma vez quando a gente fez aquela entrevista sobre a questão de bullying que você sofria por causa das acnes, isso te travava. Poderia contar um pouquinho? Porque essa questão de vergonha é uma dor que muita gente pega, viu, Jéssica? Ah, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de fazer. Como que você superou essa questão da vergonha? Então, eu tacava 1000 filtros, né? Fazia alguns ângulos para tentar mascarar aquilo que eu não gostava em mim. E acabou que um dia você falou para mim, você falou assim, Jéssica, diminui no filtro. Pelo amor de Deus, menina, não tá nem dando para ver a cor do seu cabelo nesse trem. Aí eu diminuí no filtro, eu fiz um stories. Aí eu fiquei pensando, eu vou apagar, eu vou apagar. Eu deixei o celular no canto, falando, não vou apagar, não, deixei fazer minhas coisas. Vou deixar esse stories ativo. E aí eu fui fazendo isso. No começo eu fazia stories, deixava o celular no canto para não pegar, porque se eu pegasse eu ia apagar os stories. Mas é muito aos poucos. Primeiro, você tem que ter força de vontade da onde você quer chegar, né? E eu queria fazer o meu faturamento, eu queria pagar as minhas contas. Então eu falei, se tiver que gravar stories, eu gravo. Então, vamos, eu deixei o celular no canto e fiz. Tá me matando? Não tá. Gente, eu não tô roubando, não tô matando, só tô gravando stories. Aí tinha um pessoal da minha família de parte de mãe que me seguia e eu ficava com vergonha, né? Eles vão ver. Depois eu falei, que caguei também, se vão ver, se não vão ver. Vou fazer e ponto, porque eu preciso fazer isso. Nossa, legal. E depois que você teve essa evolução, né, você cresceu bem significativamente de seguidores, acho que você deve ter uns 15.000 seguidores hoje em dia, você está fazendo um barulho bem grande. Qual foi a reação das pessoas? Teve aquela questão de tapinha nas costas depois que deu certo? Como que foi? Porque todo mundo estava Sempre. contra, né? Contra tudo e contra todos. E depois que deu certo, o que que aconteceu?
Depois é tipo assim, quando você vai em algum jantar, algum lugar, o pessoal fica, que legal, mas aqui, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Como se você fosse bobinha. Ah, nossa, você tem esse tanto de seguidor? Não, não, não é que top. Mas aqui, tem que ser nichado, né? Eu sei que tem que ser nichado. Tem algumas pessoas que ainda desdenham, né? Falar, não, mas você tem, mas o que importa é o faturamento. Eu falo, sim, com certeza o que importa é o faturamento. E tem outras pessoas que batem palma, falam, legal, legal, não, bacana, você tá contando. E aí, que dia que você vai viajar, né? Que dia que você vai ser... Tipo assim, já teve uma tia minha, que eu não vou citar quem, mas falou, a minha sobrinha até postou, gente, a minha sobrinha, que top! Olha quanto ela tá conseguindo. Mas antes, nossa, nem me ligava. Tava cagando pra mim. E tem outras Nossa. pessoas, às vezes, que desdenham. Tipo, quando eu chego, principalmente pessoal mais velho, quando às vezes eu chego em jantar, aí eu falo, eles, com que você trabalha? Estética, com biomedicina estética. Legal. Qual clínica você trabalhou? Não, eu tenho uma clínica de estética. Que legal. Trabalha só você? Eu, atualmente sim, mas está para entrar uma moça que vai mexer com corporal, né? Aí elas, bacana. Mas você sabe que você tem que fazer marketing, né? Eu, sim, eu tenho Instagram aqui. Mas esse tanto de seguidor, mas o que importa é o resultado, você sabe, né? Aí eu, sim, eu sei. Você não tem ninguém para marketing, né? Eu tenho. Aí eu mostro seu perfil. Aqui, ó, Humberto. Legal, bacana. Desdenha, É, continuam desdenhando, mas é a vida. E teve gente que é, puxou o saco. nossa, é engraçado como as pessoas são, né? É até uma questão assim que com os tatuadores, eu até postei uns prints há uns tempos atrás. Você pode mostrar, ó, aqui, ó, essa pessoa bateu 5 por 22, abre o perfil dela. Mas você sabe que é meio complicado nessa área, né? Fala, meu filho, você quer argumentar mais com o quê, cara? É, Complicado faz a tua parte que provavelmente você consegue. você vai Agora, se você bater. não fizer, né? Enfim. E entrando nesse gancho, eu queria te perguntar se quando você entrou no Agente Escalável, se você tinha alguma objeção, alguma coisa que te impedia de entrar, algum medo. Então, assim que eu te conheci, eu assisti todos os seus vídeos, você lembra, né? Eu curtia todos que eu assistia para deixar na aba de curtidos e depois, se eu quisesse rever. E eu assisti tudo, eu comi seu conteúdo. E aí eu mostrei pro meu namorado. Falei, amor, olha que legal esse cara. Nó. E ele fez um monte de gente bater 5 por 22 lá. O que é 5 por 22, meu Deus? É 10 mil de faturamento em 22 dias. Amor, eu posso ser bem sincero. Vai te ensinar a fazer post. Você tá cheia de dívida, foca em pagar suas dívidas. E eu só pensando, mas como que eu vou focar em pagar minha dívida se eu não tenho dinheiro? Primeiro eu preciso fazer dinheiro para pagar essas dívidas, né? Aí eu ainda estava com o pé atrás, depois, né, de ter escutado sua opinião. Aí eu vi uma live sua e eu perguntei, não, e como que tá a crise aí para vocês? Porque aqui na sala tá fazendo nada. Aí a Laís, a tatuadora, pegou e comentou na live, crise? Com o Humberto, eu não tive crise, não. Esse cara é foda, eu consegui atingir tanto e tanto de faturamento. Aí eu entrei no perfil dela e falei, nó, legal, vou fechar. Aí eu entrei em contato com você. Só que eu não tinha um centavo. Aí eu pedi dinheiro emprestado, peguei um cartão de crédito, não contei nada para ninguém e entrei. Eu não tinha dinheiro, não tinha os 3 mil, né, Humberto, para pagar. Mas eu fiz um empréstimo e peguei o meu cartão de crédito e gastei e fui. E foi o dinheiro, assim, o único dinheiro que eu não me arrependo de ter gastado na vida. Foi o dinheiro mais bem gasto na minha vida inteira, eu juro por Deus. Não, foi muito bom. Porque Nossa, no cara, segundo mês eu já paguei tudo, quase todo o dinheiro. e que coragem você tinha, hein?
Tem gente que me fala, eu tô pensando, você cheia de dívidas, com R$ 200 de faturamento, cheio de coisa, vamos para mais uma. O que que você pensou nessa hora? Tipo assim, já estava tudo ferrado, digamos assim. Mais um valor aí considerável para você. O que você Eu pensou naquele coloquei, momento? Tipo, e se não der certo? eu nem pensei se não der certo, eu coloquei minha esperança em você. Eu falei assim: "Ah, eu tô cheia de dívida, não tenho dinheiro para pagar. Mas se eu continuar nessa, eu nunca vou ter dinheiro para pagar. E ele, pelo menos, ele vai me orientar a conseguir pagar essas dívidas. Tanto que eu até te perguntei, quanto tempo a gente faz os 10 mil? E você falou, olha, Jéssica, eu não consigo te dar tempo, não. Você foi bem honesta, eu não consigo te dar tempo. Cada pessoa vai fazer num ritmo, né? Cada um bate um faturamento. E eu senti sua honestidade. E eu fiz um teste também. Eu peguei um conteúdo seu, apliquei. Fiz um post que é aquele como ter mais acne. Você sempre fala, se você usar isso, e vai chamar. E aí eu fiz umas 4 pacientes com esse post. Aí eu peguei e fechei. Eu falei assim, não, esse cara é bom mesmo. Aí eu entreguei a minha esperança em você. Eu acho não, eu lembro que eu não cogitei assim, e se não bater? Eu entreguei minha esperança, eu já estava na merda. Não tinha como estar pior que aquilo. Então, bora. Não tenho dinheiro, mas isso vai me gerar dinheiro, porque não tem como não ter dinheiro e continuar sem dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa para gerar aquele dinheiro, né? Nossa, total. E assim, a gente fala de dígitos, de faturamento, 10 mil, 15 mil, mas o que que mudou realmente na tua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Esses números, esse faturamento e simplesmente você saber que você bateu a meta, o que que muda? Na minha vida profissional, antes eu trabalhava numa salinha aberta, grande e aberta, somente com a maca. Hoje em dia a sala já está com divisória, já está com vários vidros aonde tem os produtos. Eu mudei a qualidade dos materiais, meus materiais são de altíssima qualidade. Comprei alguns outros equipamentos. Eu tenho uma máquina de ozônio de quase R$ 2.000, de R$ 1.800 a máquina de ozônio, só para fazer limpeza de pele. E comprei um PC para montar a ficha do paciente, que antes eu montava rabiscando, né, no papel. E hoje em dia eu monto a ficha, o paciente ele já tem, através do PDF, todos os dados dele, tudo que foi dito por ele, já tem a ficha dele. Eu comprei uma cafeteira, montei uma recepção, comprei uma água que antes eu tinha que ficar descendo para ficar enchendo água para dar para os pacientes, e agora a gente já tem um filtro lá, um filtro assim, uma máquina que gela a água. Então, assim, coloquei luz na sala. A sala, ela ainda é uma sala pequena. Eu tenho um projeto de sair depois que eu atingir um certo nível que a gente ainda vai conversar sobre isso, mas ela está extremamente confortável. Tá muito confortável. O paciente ele chega, ele tem uma cafeteira, ele tem ali um cappuccino, um cafezinho, um doce, um bolo. Ele tem tudo isso, sabe? E eu consigo entregar uma qualidade melhor no meu trabalho. Muita qualidade, na verdade. Fiz outros cursos que eu queria, né? Então, assim, eu consegui acrescentar valor ao meu trabalho. E na minha parte pessoal é a independência de você não depender de namorado para fazer certas coisas, não depender de mãe. Não, eu tô afim de passear, de viajar, ou então, igual, meu sonho é fazer a rinoplastia. Eu tô juntando dinheiro para rino, porque é R$ 20.000. E assim, essa realização, né, do sonho que você sempre quis realizar, às vezes um sonho de fazer uma rino, colocar um silicone, comprar um carro, ou então comprar uma casa, essas realizações, até mesmo viajar, né, para fora, essas realizações que a gente tem agora o poder de fazer. O dinheiro me trouxe independência para não depender de terceiros para realizar essas coisas, e também a diminuição no tempo com que eu vou realizar essas coisas. Nossa, muito legal. E uma dúvida assim que muita gente tem, Jéssica,
5 por 22. Para bater esses faturamentos, você tem que trabalhar dia e noite, trabalhar e trabalhar e trabalhar. Aí eu pergunto para você, como que é essa questão dessa rotina? Você precisa ser escrava do seu trabalho para chegar nisso daí? Não, no início eu pensava isso. Assim que a gente começou, eu pensava, eu vou fazer tudo que ele falou, mas eu vou trabalhar de segunda a domingo. E ponto, segunda a segunda, né? E vou atingir. Enquanto eu continuei assim, eu não atingia. Chegou no nível que eu falei, eu preciso estudar e pensar. Quanto mais eu pensava, mais aumentava meu faturamento. Então, eu não precisava trabalhar muito tempo, 30 dias no mês. Se eu trabalho 22 dias, mas aí eu tiro um dia para estudar e pensar e organizar as coisas, eu tenho muito mais faturamento do que se eu tirasse esse dia para ficar atendendo e fazendo isso, fazendo aquilo. Então, realmente, é assim, é um trabalho que você precisa pensar muito e colocar em prática, né? Ter perseverança. Mas não necessariamente você precisa ficar se matando, esgotamento físico para conseguir atingir. Não, eu não me esgotei. Realmente consegue atingir 5 por 22 em 22 dias mesmo. Consegue bater, né, o 5 por 22. Nossa, legal. E para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma ideia para uma pessoa que está querendo, pensando em entrar no agente escalável, mas está lá meio insegura, não sei se eu gasto, não sei se eu arrisco. Que dica que você dá para essa pessoa? O que que você diz para ela? Coloca o medo de lado, porque o medo ele paralisa a gente. No momento que você paralisa, você não cresce. Todo mundo que cresceu, Warren Buffett, todo mundo tacou o medo para o lado. Pode ser o medo da rejeição, pode ser o medo do bullying, pode ser também o medo de não conseguir. Então, arrisca. Porque se você perde alguma coisa, você vai perder um valor que, assim, lá na frente você vai conseguir. Agora, o valor que você vai gastar e pro tanto que você vai ganhar, nossa, não tem medida, né? Deixa o medo de lado e invista. Invista, porque realmente dá certo para mim, deu certo para outras pessoas. Então, a única coisa que você precisa ter é perseverança, é fazer o que o Humberto falar. Aí você consegue. Nossa, muito legal. Nossa, de verdade, Jéssica, queria te agradecer demais por trazer um pouco do seu tempo aqui para compartilhar a sua história com as pessoas. Com certeza esse episódio é um episódio muito rico, várias sacadas a gente pôde pegar aqui com a sua trajetória. E muito obrigado pela sua humildade também de compartilhar com as pessoas também. E que venham os próximos níveis aí, hein? Pelo que você falou, Ah, tá eu, bem perto do nível 2 já. eu que agradeço. E sim, tanto que assim, assim que eu consegui o primeiro nível, né, que a gente conseguiu um valor, aí você antes não me queria vender, né, Humberto, a mentoria, você falou, vou vender não. Consegue o primeiro nível, aí a gente passa para o segundo. E aí agora a gente vai entrar no segundo, com a sua ajuda também, claro. Porque você acha que eu vou deixar abrir mão de você? Não vou, não. Não vou Massa, mesmo. maravilha. Massa que essa mentoria que ela mencionou é uma mentoria para quem já bateu o nível 1, né? Quem já bateu o 5 por 22. Então Isso. agora está qualificada para mentoria. Mas é isso, É Jéssica. desse jeito. Muito, muito obrigado, viu? Te agradeço bastante. Fica com Deus e muito sucesso na sua trajetória. Com Deus também. Tchauzinho. Tchau, tchau. Aqui eu encerro a gravação. Eita, já saiu.